E hoje eu queria aproveitar esse momento pós-batismo para trazer para você uma palavra que eu chamo ela da história da redenção. A Bíblia, nós podemos resumir a história da Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, em 4 grandes capítulos. Um capítulo é a criação, o segundo capítulo é a queda, o terceiro capítulo é a redenção, e o último capítulo é a consumação de todas as coisas, né? E eu quero rapidamente, em alguns minutos, contar essa história para você. Você que está aqui hoje, talvez nos visitando, você que veio aqui a prestigiar o batismo de alguém, talvez você que está aqui, que nunca entendeu muito bem a mensagem da Bíblia, qual é a mensagem central de Jesus. Eu quero hoje trazer para você, de forma muito simples, muito prática e muito objetiva, a história da redenção. Eu não sei qual a palavra mais bonita da língua portuguesa. Alguns podem achar que é esperança, alguns dizem que é amor, amizade, enfim. Mas para mim, a palavra mais bonita da língua portuguesa é a palavra redenção. Para mim, redenção é uma palavra linda, cheia de significados. Resgate, salvação. Nós chamamos, o Cristo Redentor. Redentor pode ser um sinônimo de Salvador, enfim. E essa palavra, eu quero então contar para você a história da redenção. A Bíblia é um livro que registra os atos redentores de Deus. Se alguém te perguntar o que é a Bíblia, bom, uma forma de responder essa pergunta é: a Bíblia é o registro dos atos redentores de Deus. É uma boa resposta. Ela é cheia, ela registra os atos redentores. E o nosso Deus, o Deus que a Bíblia revela, é um Deus redentor. E essa história, então, que tem 4 capítulos, 4 etapas, ela começa primeiro com a criação. E a Bíblia, ela não parte da premissa de explicar como o mundo foi criado. Essa explicação é a busca dos homens, dos cientistas, dos pesquisadores, eles que vão atrás dessas respostas. A Bíblia parte de uma outra premissa. Ela diz: Deus criou o céu, a terra e a vida e tudo que nesse mundo há. Então o autor bíblico, ele parte dessa premissa. Tudo começa em Deus. O livro Gênesis quer dizer no início, no princípio. E em Gênesis a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus. Criou Deus. Deus é o criador da vida. Você não é fruto do acaso. Você não foi um acidente das galáxias. Você foi planejado, criado por Deus. A vida, e meus irmãos, a melhor forma de entender o meu propósito nesse mundo é partir de uma premissa: que alguém me criou, e que alguém me deu um sentido, me deu um propósito. Então a Bíblia começa dizendo que Deus sim nos criou a vida, a natureza, a perfeição. Quando você olha o corpo humano, quando você olha a natureza, você olha como funcionam as coisas, é inegável a presença de um Deus criador. E mais, a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1 diz, verso 26, então disse Deus: façamos o homem, a mulher, enfim, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e de todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem
pela terra. E Deus viu que tudo que havia feito havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde da manhã e esse foi o sexto dia. Meus irmãos, interessante entender que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E mais, diz o texto que Ele nos deu o mundo que nós vivemos, Ele nos deu a vida, Ele nos deu um propósito e Ele nos deu limites. A criação, Gênesis 1, Gênesis 2 e 3, mostra tudo isso. Deus nos dando um mundo, nos dando a vida, um propósito que era dominar a terra, que era se multiplicar, que era cuidar do mundo que Deus criou. Nós somos sim mordomos desse mundo. Deus criou esse mundo, disse: cuidem desse mundo, zelem por ele, administrem ele. Então é o nosso propósito, mas também nos deu limites. E aqui é uma lição importante. Deus nos fez livres, mas nos deu limites. E aqui é uma lição para você que é pai, que é mãe. Se Deus nos deu limites, nós também temos que dar limites aos nossos filhos. Nós temos que respeitar os limites que Deus colocou para nós. Então, meus irmãos, a história da Bíblia começa nos dizendo uma revelação muito importante. Você não é um acidente. Você não foi criado pelo acaso. Você não é resultado de uma explosão do nada. Você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, amém? Adão e Eva, eles eram tão semelhantes a Deus na sua imagem e semelhança, até o momento que houve um fato histórico, que foi a queda, quando o pecado entrou no mundo. E esse é o segundo capítulo da história, a queda. E um resultado da queda foi que a imagem de Deus foi desfigurada por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus, distorceu a imagem de Deus em nós. A Bíblia conta isso lá em Gênesis 3. Gênesis 3 conta a história que Deus colocou um limite, disse: olha, vocês podem comer muitas coisas que é nesse jardim, exceto o que sair da árvore do conhecimento. Havia um limite. E Deus diz: ó, se vocês comerem daquela árvore, vocês morrerão. Diz o texto em Gênesis 3, 4, 7, que a serpente, que ali é uma prefiguração do mal, seduziu, enganou, manipulou ali, e ela na verdade tentou ali Adão e Eva. Eva cedeu à tentação, Adão estava do lado dela, foi omisso, concordou, foi cúmplice, e ambos então pecaram. E diz o texto bíblico que por causa do pecado, o homem foi afastado de Deus. O homem, interessante que quando Deus criou o mundo, Ele colocou Adão e Eva num jardim, um lugar para que ali eles prosperassem, ali eles cuidassem, ali eles tinham as suas tarefas, enfim. E quando o pecado entrou e houve a queda, eles foram expulsos do jardim. Aquele jardim que existia, que era um lugar belo, um lugar perfeito, diz a Bíblia que ele foi fechado e Adão e Eva foram expulsos daquele lugar. Meus irmãos, só houve a queda porque havia liberdade de escolha. Adão e Eva escolheram pecar, escolheram confiar mais na mensagem da serpente do que na orientação de Deus. E o pecado de Adão e Eva, ele foi sendo transmitido de geração em geração, porque desde Adão e Eva, o que acontece? O homem tenta ser o seu próprio Deus. O homem vira as costas para a mensagem de Deus. O ser humano, a partir de Adão e Eva, ele nasceu já com uma tendência para o mal. O pecado de Adão e Eva é o pecado que acompanha o
o ser humano geração após geração. Interessante pensar também que quando houve a queda, quando Adão e Eva pecaram, e Deus então deu a eles a sentença, que eles seriam expulsos do jardim, que eles iriam agora viver uma vida difícil, e Deus ali então repreende Adão e Eva, amaldiçoa eles, enfim, eles são afastados daquela presença de Deus que havia naquele jardim. Eles começam então a viver por si, por sua própria consequência do seu pecado, e Deus então providencia um plano redentor. E aí então já tem a promessa de que viria alguém mais tarde, mais adiante, na plenitude dos tempos, que iria ser o nosso redentor. E esse alguém é Jesus. Jesus veio. Interessante que antes de Jesus nascer, dividir a história, se fazer homem entre nós, Deus vai ao longo das gerações firmando pactos com a humanidade. Deus vai estabelecendo alianças. Ele faz primeiro uma aliança com Noé, depois faz uma aliança com Abraão, depois uma aliança com Moisés, e ele vai formando alianças redentoras, prometendo salvação, prometendo graça, prometendo direção, até que ele firma uma aliança messiânica, uma aliança em Jesus. E aí sim chega o terceiro capítulo da história redentora, que é quando Jesus vem ao mundo. Vem como a promessa de Deus, aquele que foi prometido lá já em Gênesis 3, que foi anunciado pelos profetas, foi anunciado geração após geração. Aquele então, na plenitude dos tempos, ele vem ao mundo, se faz homem, e nasce Jesus. Nasce de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Por que será que era importante Jesus nascer de uma virgem, ser gerado pelo Espírito Santo, e não ser gerado de uma relação normal entre homem e mulher? Porque se Jesus nascesse de uma relação normal entre um homem e uma mulher, ele nasceria trazendo com ele o pecado de Adão e Eva. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, porque ele era a resposta, a providência de Deus, para que alguém sem pecado pudesse levar sobre si os nossos pecados. O sacrifício perfeito, o sacrifício que Deus esperava, tinha que ser de alguém sem pecado. Então Jesus veio ao mundo, viveu sem pecado, ensinou a sua missão, trouxe o Evangelho, trouxe as boas novas, nos deu uma direção, e para pagar a nossa dívida de pecado, morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas, da escravidão do pecado, da morte eterna. Interessante, eu falei para vocês aqui no início, que por causa de Adão e de Eva, que houve a queda, o pecado passou a acompanhar o ser humano, geração após geração. Por causa de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, de Adão, o pecado entrou no mundo. Puxa vida, isso não parece justo, né? Porque por causa de um homem que pecou lá atrás, todos nós temos a consequência. Não parece justo isso? Pois bem, Deus usou a mesma medida para resgatar toda a humanidade. Um homem morreu por todos. Se é verdade que por causa de um homem, Adão, todos morreram, por causa de Jesus, um homem, todos são resgatados. Aleluia! O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, verso 21 e 22, visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, aleluia, em Cristo todos são vivificados. Por isso que hoje o Ítalo foi batizado, a Alexandra, a Jaqueline,
Por isso que hoje nós temos uma mensagem de esperança, porque por causa de um homem, nós temos hoje acesso a Deus, temos o caminho da redenção. Um homem nos levou à queda, mas um homem nos trouxe redenção, aleluia, e esse homem é Jesus, e é por ele que nós estamos aqui, é por ele que eles foram batizados, é por ele que nós estamos pregando o Evangelho. O batismo que você viu hoje aqui, de 12 irmãos, 12 pessoas, o batismo que você viu hoje, ele é uma expressão da redenção. Quando o André ali mergulhou, né? Aquilo simboliza que ele morreu para uma velha vida. E quando ele foi levantado, aquilo simboliza que ele renasceu, ressurgiu para uma nova vida. Ali é o símbolo da redenção. Você morreu por causa dos seus pecados, mas em Cristo tu foi resgatado do império das trevas. O batismo tem essa mensagem de ressurreição. Meus irmãos, nós estamos hoje vivendo o terceiro capítulo da história bíblica, o capítulo da redenção. As portas da redenção estão acessíveis e disponíveis a todos aqueles que o buscarem. Nós estamos vivendo nessa dispensação, nesse momento histórico. Nós estamos vivendo no período da graça de Deus, onde todo ser humano que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador poderá receber a salvação, será resgatado, redimido, perdoado os seus pecados e chamado para uma nova vida, e vai viver com Ele eternamente um dia. Por isso que nessa noite é uma noite de redenção. Nós celebramos aqui a redenção daqueles que foram batizados, mas nós podemos também hoje ainda celebrar a redenção de outras pessoas. Quem sabe você veio aqui hoje porque Deus quer redimir também a sua vida. Quem sabe você veio aqui hoje ver esse batismo e Deus está falando contigo: olha, tu vai ser o próximo. Tu vai ser o próximo. Aquilo que você viu aqui hoje, tu vai viver daqui a algum tempo. Porque isso é redenção. Meus irmãos, com 18 anos, há 30 anos atrás, faz as contas aí, né? Com 18 anos, eu fui redimido. Eu tive a consciência que eu era um pecador, que eu vivia por minha conta e risco, que eu tinha dado as costas para Deus, que Deus para mim era uma ideia distante, uma pessoa distante, alguém que não fazia parte da minha vida. Mas eu entendi, uma noite lá no sul do Brasil, que eu precisava de um Salvador. Eu entendi que eu não poderia salvar a mim mesmo. Eu não era bom o suficiente para salvar a mim mesmo. Eu percebi que eu precisava de um Redentor. E eu entendi que Jesus era esse Redentor. Eu fiz uma oração naquele dia, entregando a minha vida para Jesus, dizendo: eu quero a partir de hoje ser um seguidor de Jesus. E eu tomei aquela decisão aquela noite. Eu fui depois participar de um curso de batismo, né, de um discipulado, e ali eu fui entendendo mais, eu fui entendendo um pouco mais a minha fé, a minha decisão, e aquilo foi me preparando para que no dia 31 de dezembro, no último dia do ano de 1992, faz tempo isso, eu fui batizado para a glória de Deus.
Meus irmãos, eu nunca me arrependi disso. Eu nunca voltei para trás, eu nunca retrocedi disso. E eu vim aqui nessa noite te oferecer, te convidar a buscar a redenção em Jesus Cristo. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, mas você não é bom o suficiente para salvar a si mesmo. Só Jesus pode nos redimir. Se por causa de um homem todos pecaram, por causa de um único homem, todos podem ser resgatados. Amém? Eu quero convidar a banda para vir para cá. Eu vou fazer um intervalo aqui. Eu falei que nós temos 4 estágios da história bíblica. Qual é o primeiro? Criação. Qual é o segundo? Queda. Qual é o terceiro? Eu vou parar aqui agora, porque hoje é uma noite de redenção. Eu creio nisso. Eu creio que é uma noite de redenção. E eu quero convidar você para ficar em pé agora. E eu quero me dirigir para você que está aqui hoje, que ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus. Talvez você foi batizado apenas quando nasceu, lá na igreja católica, quando era bebê, mas aquela não foi uma decisão sua, não foi um ato de fé seu, ali foi o batismo dos teus pais, né? Ali você foi apresentado àquela comunidade, mas o batismo não é apenas ser apresentado a uma comunidade religiosa. O batismo é uma expressão de que eu fui redimido, resgatado, e hoje você tem a oportunidade de dizer sim para Jesus. Quem sabe você vai ser o próximo a se batizar. Eu vou ter muita alegria em te ajudar na tua caminhada rumo a uma vida mais profunda com Deus, uma vida de envolvimento maior com Jesus, e se batizar também. Eu vou te ajudar nesse processo, se você assim permitir e buscar isso. Então eu quero convidar você nessa noite a pensar sobre isso. Você não é um acidente, você foi criado por Deus. Deus criou você para ter com Ele um relacionamento de amor e de fé. Agora, houve um problema chamado pecado. A queda te afastou de Deus, o pecado te afastou de Deus, mas em Jesus você pode encontrar perdão e começar de novo, e viver com Ele algo novo. Amém? Feche os seus olhos agora. Pense no que você ouviu. E eu estou agora me dirigindo para você que ainda não faz parte de uma igreja, você que ainda não é batizado, você que ainda não tomou uma decisão de seguir Jesus de todo o teu coração. É com você que eu estou falando agora. E se você nessa noite entendeu que você também precisa de um Redentor, de um Salvador, e você entende que Jesus Cristo é esse Salvador, você precisa se posicionar. Você precisa dizer: Jesus, eu quero que Tu seja o meu Redentor. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados e me ajude a viver uma nova vida. Você precisa dizer isso com a sua boca e crer nisso com o seu coração. A Bíblia diz que aquele que professa com os lábios e crê com o coração será redimido. E se você quer fazer isso nessa noite, eu quero convidar você a fazer uma oração de entrega. Onde você está aí, com os olhos fechados, se você quer realmente seguir Jesus, tomar uma decisão com Ele hoje, repita comigo essas palavras que eu vou dizer agora. Aí onde você está, diga com fé, crendo no seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que eu não posso salvar a mim mesmo. Por isso nessa noite eu declaro que Jesus Cristo é o meu Redentor. E eu peço que Jesus Cristo
perdoe os meus pecados, entre na minha vida, transforme a minha vida e me prepare para estar com Ele na eternidade. Eu reconheço Jesus como meu Redentor e meu Senhor. Amém.